Catecismo sobre Nossa Senhora, Adultos, Lição 6. Imitação da Santíssima Virgem. 477. Qual deve ser o complemento e o fruto de nossa devoção à Santíssima Virgem? A imitação de suas virtudes. Sem esta imitação, segundo os santos, não poderia haver verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Enganar-se-ia grandemente quem julgasse fazer muito, recorrendo a Maria, sem procurar tornar-se semelhante a ela. É preciso imitar sua humildade e outras virtudes. Sem isto, sempre se deve julgar que nada se tem feito, porque a verdadeira pedra de toque do amor é a imitação. Nunca sereis verdadeiros devotos de Maria, diz Bossuet, se não for de seus imitadores. 478. Que é imitar a Santíssima Virgem? É aplicar-se com muito cuidado a praticar as virtudes das quais nos deu tão belos exemplos. É aplicar-se a reproduzir, tanto quanto for possível, sua santa vida e adquirir seu espírito e seus sentimentos. 479. Por que devemos imitar a Santíssima Virgem? Porque devemos ter a peito honrá-la e, segundo o que diz Santo Agostinho, os santos são perfeitamente honrados só por aqueles que imitam seus exemplos. Por isso, o principal fim da Igreja, estabelecendo as festas em honra dos santos, não foi estimular em nós uma estéril admiração, mas animar-nos à prática da virtude pela lembrança das virtudes de quem nos deram o exemplo. Cada santo que oferece as nossas homenagens é um modelo que nos propõe e parece dizer-nos, como outrora Deus a Moisés: olha e faze segundo o modelo que foi mostrado. Assim é, e com maior razão, da Santíssima Virgem, a Rainha de todos os santos. 480. Para quem a Santíssima Virgem pode servir de modelo? Para todos, sem exceção. Maria foi tal, diz Santo Ambrósio, que sua vida pode servir de espelho a toda a sorte de pessoas. Grandes e pequenos, principiantes e perfeitos, homens e mulheres, jovens e velhos do mundo inteiro, todos hão de tirar proveito deste modelo. E quem quiser chegar-se a ela pela imitação, sairá esclarecido e abrasado ao mesmo tempo. 481. Por que dizeis que a imitação de Maria é possível a toda sorte de pessoas? Porque a sua vida foi uma série de ações comuns e, pelo menos exteriormente, não oferece nada de brilhante e extraordinário. 482. Que foi então que a tornou tão perfeitamente agradável a Deus? Foi que Maria possuía o raríssimo segredo de fazer ações comuns de modo não comum e vivifica até os menores atos pela pureza da intenção. Como nós, orava, trabalhava, tomava suas refeições, o descanso conveniente. Como nós, obedecia, tinha aborrecimentos e penas. Mas com que perfeição fazia tudo isso? Quem dirá seu fervor na oração, seu espírito de fé em tudo o que fazia? Se tomava sua refeição ou algum recreio honesto, era sob os olhares de Deus e só com a intenção de reparar as forças, a fim de melhor servi-lo. Se obedecia aos homens, era sempre em vista da autoridade divina. Enfim, se sofria, era com humildade e inteira resignação à providência.
483. A que grau de perfeição Maria levou a prática da virtude? Maria levou todas as virtudes ao mais alto grau de perfeição de que é capaz uma pura criatura. Suas virtudes não podem, portanto, ser comparadas às dos santos. A alta santidade dos próprios serafins, diz São Pedro Damião, é ofuscada pelo brilho das virtudes de Maria. 484. Teria sido conveniente que a Mãe de Deus tivesse só virtudes ordinárias? Não. Era preciso, ao contrário, para a honra de seu divino Filho, que Maria fosse superior em tudo a todas as demais criaturas. Falando das virtudes de Maria, São Tomás de Vilanova exprime-se nestes termos. Do mesmo modo que na criação do mundo, Deus reuniu no homem todas as maravilhas do universo, assim, na regeneração do mundo, reuniu em Maria a perfeição de toda a Igreja e a de todos os santos. Tudo o que há de mais notável num santo, achá-lo-eis em Maria. Nela, a paciência de Jó, a brandura de Moisés, a fé do profeta Abraão, a castidade de José, a humildade de Davi, a sabedoria de Salomão, o zelo de Elias, a pureza das virgens, a força dos mártires, a piedade dos confessores, a ciência dos doutores, o desapego dos anacoretas pelos bens da terra. Enfim, Maria oferece em sua pessoa o modelo de todas as virtudes que brilharam nos varões ilustres de um e outro testamento. 485. Que virtudes devemos particularmente imitar em Maria? Devemos particularmente imitar sua humildade profunda, sua pureza sem mácula, sua fé inabalável, seu terno amor a Jesus Cristo, sua submissão perfeita à vontade de Deus, sua caridade para com o próximo. Primeiro, humildade. 486. Que é a humildade? A humildade é uma virtude que nos inspira baixos sentimentos de nós mesmos e nos leva a confessar nosso nada diante de Deus. 487. Maria praticou a humildade? Maria distinguiu-se particularmente nesta virtude fundamental, da qual levou a prática até o mais alto grau de perfeição. O orgulho causara a perda do gênero humano. Jesus Cristo, o novo Adão, resgatou a culpa do primeiro por uma humildade que foi, diz São Paulo, até o aniquilamento. Ora, era preciso que a feliz mulher chamada à honra de tornar-se sua mãe e sua cooperadora na obra de nossa redenção, tivesse com ele uma perfeita semelhança. Convinha, em particular, que sua humildade servisse de fundamento às suas demais virtudes e suas prerrogativas. Tal foi Maria, bendita entre todas as mulheres, porque as sobrepujou todas em humildade, elevada a uma grandeza que toca ao infinito, porque Deus achou-a de uma humildade que tem alguma coisa de incompreensível. 488. Em que Maria fez transparecer a sua humildade? Maria mostrou a sua humildade, primeiro, nos baixos sentimentos que teve sempre de si mesma, apesar de ser tão elevada em dignidade. Segundo, no cuidado que teve de deixar escondidos os dons de Deus. Terceiro, na perturbação que lhe causaram as palavras lisonjeiras do anjo. Quarto, nos serviços que prestou a Santa Isabel durante os 3 meses que passou na casa de Zacarias. Quinto, enfim, no modo com que se esforçou por viver sempre uma vida oculta
e fugir de tudo aquilo que pudesse atrair-lhe elogios. 489. De que modo Maria podia ter tão humildes sentimentos de si mesma, conhecendo a grandeza de seus privilégios? Ainda que Maria não ignorasse a grandeza dos privilégios com que fora enriquecida, não deixou por isso de ter humílimos sentimentos de si mesma, tendo sempre os olhares fitos no seu nada, não se lembrando das graças de Deus, senão para glorificá-lo, e nunca se prevalecendo disto para colocar-se acima dos outros. 490. Que recompensa alcançou a humildade de Maria? A humildade de Maria lhe mereceu a honra de ser escolhida para ser mãe de Deus, e em seguida elevada acima de todas as criaturas. Levadas por uma espécie de orgulho, diz Cornélio a lápide, todas as mulheres judias desejavam ser mães do Messias. Só Maria, embora suspirasse mais ardentemente do que as outras por ver o nascimento do Redentor prometido, nunca teve o pensamento que teria o favor de ser a mãe dele. Tão grande era sua humildade, e essa humildade fez descer no seu seio virginal o Verbo de Deus. 2. Pureza. 491. Por que devemos imitar também a pureza sem mácula de Maria? E em que consiste a pureza? A pureza consiste na inocência do coração, numa vontade firme, inabalável de evitar o pecado e numa resistência invencível às sugestões da carne e dos sentidos. 492. Como podemos ter uma ideia da excelência da pureza? Por seus felizes efeitos e inapreciáveis vantagens. 493. Quais são seus efeitos e suas vantagens? Primeiro, a pureza nos torna os amigos de Jesus, os privilegiados de Maria, semelhantes aos anjos, segundo Cassiano, e a Deus mesmos, segundo São Basílio. Segundo, dá-nos a inteligência das coisas da fé, dissipa as trevas do nosso espírito relativamente às verdades da religião e nos dispõe a uma visão mais clara de Deus, segundo este oráculo. Bem-aventurados os corações puros, porque verão a Deus. Terceiro, garante-nos no céu uma glória e uma recompensa particulares. Quarto, a pureza faz de nós os templos, os tabernáculos, os vasos sagrados da divindade. Por ela somos filhos de Deus, membros de Jesus Cristo e seus co-herdeiros. Quinto, enfim, São Paulo nos assevera que aquele que se conserva puro será um vaso de honra santificado e útil ao Senhor, preparado para toda obra boa. 494. A Santíssima Virgem possuiu essa pureza tão querida ao coração de Deus? Sim, Maria possuía a virtude de pureza em grau de perfeição, tal que nunca será dado a uma criatura, mesmo angélica, ter tanta pureza. Maria era puríssima, castíssima no corpo, nos sentidos, no coração e na alma. Era tão pura e tão casta, diz São Boaventura, que sua presença inspirava aos outros a pureza. 495. Não era conveniente que Maria se salientasse por incomparável pureza? Sim, porque Deus Pai dispunha-se a lhe dar seu unigênito, e de modo que ele fosse naturalmente o comum e único Filho de Deus, Pai e da Virgem, porque Deus Filho ia escolhê-la ele mesmo para sua verdadeira mãe, na qual o Espírito Santo queria morar,
de sorte que ela concebesse e desse à luz aquele do qual ela procede. 496. A Igreja admite a pureza absoluta de Maria? Sim, porque ele aplica estas palavras do Cântico dos Cânticos. Sois toda formosa, ó minha bem-amada, e em vós não há mácula. Nas ladainhas chama Maria, Mãe Puríssima, Mãe Castíssima, Mãe Sempre Virgem, e etc. Além disso, para honrar a pureza desta augusta Virgem, instituiu-se uma festa que se celebrou no 3º domingo de outubro. 497. Se quisermos agradar a Maria, qual deve ser nosso procedimento relativamente à pureza? Devemos ter a peito conservá-la intacta no coração e tomar por isso os meios possíveis, mas, sobretudo, evitar as ocasiões perigosas e, nas tentações, recorrer prontamente a essa boa mãe. 498. De que modo Maria recompensará o nosso amor à pureza? Tratar-nos-á como filhos privilegiados e nos concederá provas particulares de sua ternura maternal. 499. Que provas particulares de ternura Maria concede às almas puras? Dá-lhe socorros abundantes para ajudá-las a conservar, numa carne frágil, uma virtude tão delicada, atacada ao mesmo tempo por tantos inimigos. Para elas, amortece os ímpetos das más paixões, afasta as ocasiões de quedas, sustenta-as contra os ataques da voluptuosidade, inspira-lhes uma desconfiança salutar de si mesmas e tamanha confiança em Deus, que, até no meio dos maiores perigos, estão certas de alcançar uma gloriosa vitória. A esta assistência especial, acrescenta uma plenitude de graças para que essas almas possam assinalar-se também na prática das outras virtudes e elevar-se pouco a pouco a uma santidade eminentíssima. 3. A fé. 500. Que é a fé? A fé é uma virtude pela qual cremos firmemente, por causa da soberana veracidade de Deus, todas as verdades que Ele nos revelou. 501. A fé é necessária à salvação? Sim, pois sem a fé é impossível agradar a Deus, segundo a expressão de São Paulo. Além disso, lemos no Evangelho: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. 502. Maria teve uma fé muito grande? Segundo Soares, Maria excede todos os homens na virtude da fé. É, portanto, com razão, que os padres a chamaram a mãe dos crentes. 503. De que modo se mostrou a fé inabalável de Maria? Mostrou-se na humilde simplicidade com que acreditou nas verdades que mais excedem nossa inteligência. Assim, vê nascer seu filho e o julga eterno. Contempla-o na mais extrema pobreza, no presépio. Deitado sobre palha, numa estrebaria, e acredita que é o Criador do universo. Acompanha-o fugindo de Herodes e adora-o como Rei dos Reis. Via que não falava e adorava-o, como a sabedoria infinita. Ouvia-o gemer e cria que era as delícias do paraíso. Mas é principalmente pela sua constância no tempo da paixão que Maria Santíssima manifestou ao mundo a grandeza de sua fé.
posto que, vendo seu filho morrer, desprezado e crucificado, embora os discípulos vacilassem na fé, ficou inabalável na crença que Jesus era Deus. Ao pé da cruz de Jesus estava sua mãe, no que diz São João. Maria, diz Santo Antonino, comentando essas palavras, ficou ali em pé, sustentada por sua fé na divindade de seu filho. E por isso, acrescenta ele, no fim do ofício das trevas, a Igreja deixa uma vela acesa. São Leão, falando também da fé inabalável de Maria, aplica-lhe este trecho dos Provérbios: a lâmpada não se apagará de noite. Naquela dolorosa emergência, diz Santo Alberto Magno, a Mãe de Deus praticou a fé no grau supremo, guardando ela só a sua firmeza entre os discípulos vacilantes. 504. Que recompensa obteve a fé da Virgem Maria? Santo Irineu responde que Maria reparou por sua fé o dano que Eva tinha causado por sua incredulidade. Eva, contra a palavra de Deus, acreditou na serpente e nos deu a morte. Maria acreditou na palavra do anjo anunciando-lhe que, sem cessar de ser virgem, se tornaria a mãe do Senhor, e ela nos fez voltar à vida. É por causa dessa fé que Santa Isabel proclama Maria bem-aventurada. Sois bem-aventurada por terdes acreditado, disse-lhe ela, pois as coisas que vos foram ditas da parte do Senhor cumprir-se-ão. 505. De que modo imitaremos a fé de Maria? Imitaremos a fé da Virgem Maria, primeiro, acreditando firmemente em todas as verdades que a Igreja nos propõe como reveladas por Deus. Segundo, conformando nossa vida com nossa crença, segundo a palavra do Espírito Santo. O justo vive da fé. A fé é, ao mesmo tempo, um dom e uma virtude. Um dom de Deus, porque é uma luz espalhada na alma. Uma virtude, segundo o exercício que a alma faz dela. Deve, então, regular não só a nossa crença, mas também a nossa conduta. Daí a palavra de São Gregório: só crê verdadeiramente quem pratica o que crê. 506. Que diz o apóstolo São Tiago da fé que não é acompanhada de boas obras? Diz que é uma fé morta, para mostrar que é sem merecimento diante de Deus e inútil para a salvação. Quem se contenta com esta fé morta não é cristão senão de nome, e mereceria que a Igreja lhe aplicasse a palavra de Alexandre Magno a um soldado macedônio por nome Alexandre, o qual era só notável por sua covardia. Ou muda de nome, ou muda de conduta. IV. O amor a Jesus. 507. Devemos amar a Jesus Cristo? Sim, uma vez que amar a Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Salvador, é o primeiro e o mais grato de nossos deveres. Não há maior riqueza para nós na terra do que o amor de Jesus. Nem felicidade mais tremenda do que a perda deste amor, porque nos expõe a cairmos no inferno por toda a eternidade. – 508. Maria amou muito a Jesus Cristo? Maria amou a Jesus Cristo como seu Deus e como seu Filho. Aos sentimentos de respeito e de adoração de Deus, dos quais vivia compenetrada, juntava-se no seu coração de modo inefável o amor da mais tenra das mães ao mais amável dos filhos, Filho único, o mais perfeito dos homens, a própria perfeição.
Nunca Deus amou criatura alguma, nem todas elas juntas, como amou a Maria. Nunca também nenhuma criatura, nem todas elas reunidas, amaram a Deus como Maria o amou. Maria, diz Santo Alberto Magno, foi repleta de tanta caridade que teria sido impossível a uma criatura receber mais sobre a terra. Como a alma de Maria contemplava sempre a Deus, os atos de seu amor eram contínuos, de modo que, por um privilégio singular, essa divina mãe amava sempre a Deus atualmente. Assim Maria foi prefigurada pelo altar da propiciação, onde o fogo sagrado nunca se apagava, nem de dia nem de noite. 509. O que estimulava tão perfeitamente o coração de Maria a amar a Deus era sua perfeita inocência e sua incomparável pureza, seu inteiro desapego de toda afeição terrena e de todo interesse próprio. 510. De que modo a Santíssima Virgem mostrou seu amor a Deus? Fazendo sempre o que pensava ser-lhe mais agradável. É nisso que nós também, à imitação de nossa Divina Mãe, devemos fazer consistir nosso amor a Deus, observando exatamente seus mandamentos e os da Igreja, de modo a evitarmos não só as culpas mortais, mas ainda as ofensas veniais perfeitamente deliberadas. 5. A submissão a Deus. 511. Em que consiste a submissão à vontade de Deus? Consiste numa adesão livre e amorosa de nossa vontade a todas as disposições da providência, quaisquer que sejam. 512. Que coisa torna mais admirável a submissão de Maria à vontade de Deus? O número e a grandeza das provas pelas quais aprouve a Deus fazê-la passar, provas que duraram tanto quanto a sua vida e fizeram daquela boa mãe a rainha dos mártires. 513. Que qualidades distinguem a submissão de Maria? A submissão de Maria foi humilde, inteira, calma, heróica, constante e cheia de caridade. Primeiro, humilde, aceitando simplesmente a disposição providencial, sem investigar o motivo e unicamente porque tal era a vontade divina. Segundo, inteira, aceitando tudo sem exceção alguma. Terceira, calma, neste sentido que Maria, no meio das mais cruéis provas, nunca perdeu o sossego da alma. Quarta, heróica e constante, porque não se desmentiu nunca, por mais demorados e rigorosos que fossem os sacrifícios que lhe eram pedidos. Quinto, enfim, cheia de caridade, posto que nunca no seu coração nasceu o menor sentimento de cólera ou de vingança contra os que tratavam tão cruelmente o seu divino filho, e eram para ela a causa de todas as dores. Pelo contrário, recomendava-os interiormente a Deus e suplicava pela cruz e morte de seu filho bem-amado, que os curasse da cegueira e lhes perdoasse. 514. Em que circunstâncias se manifestou de modo especial a heróica submissão de Maria à vontade de Deus? Foi no Calvário, quando assistiu à morte de seu divino Filho. 515. Que devemos fazer para nos animar e imitar a perfeita submissão de Maria à vontade divina? Devemos lembrar-nos, primeiro, que não há nada mais justo do que tal submissão, porque a ordem e a razão,
pedem que o servo faça a vontade de seu amo. Segundo, que nada é mais honroso, porque nos tornamos, por isso, semelhantes a Jesus Cristo, que foi sempre submisso à vontade de seu Pai Celeste, a ponto de poder dizer: meu alimento é fazer a vontade daquele que me mandou. Terceiro, que nada é mais santificador, visto que essa submissão requer o exercício das mais excelentes virtudes: a fé, a confiança, a paciência, a humildade, a caridade particularmente, porque a união de nossa vontade de Deus produz o perfeito amor. Quarto, enfim, que uma tal submissão garante a nossa felicidade, mesmo na vida presente, dando-nos a paz, assim como o disse alguém. Querer o que Deus quer é a única ciência, que nos dá certamente a paz. Perguntava-se um dia a Santo Afonso, rei de Aragão, que homem julgava mais feliz do mundo, e respondeu: aquele que se entrega à vontade de Deus e recebe tudo como vindo de sua mão divina. 516. Que mais devemos fazer quando a tribulação nos visita? Precisamos recorrer com muita confiança àquela que a Igreja invoca sob o título de Consoladora dos Aflitos, e que São João Damasceno chama um remédio para todos os nossos males. 517. Como é evidente que para nos submeter à vontade de Deus, é preciso conhecê-la antes, de que modo Deus nola manifesta? Por seus mandamentos, pelos da Igreja e pelas ordens de nossos superiores. 6. A obediência. 518. Qual é a virtude que nos submete a nossos superiores, como sendo intérpretes da vontade de Deus a nosso respeito? É a obediência. 519. A obediência é, então, uma virtude excelentíssima? Sim, é tão excelente que Jesus Cristo a preferiu à sua própria vida, tornando-se obediente, segundo a expressão de São Paulo, até a morte e morte de cruz. Lemos na Sagrada Escritura que a obediência vale mais do que os sacrifícios, porque, com efeito, o sacrifício não imola senão a carne, enquanto a obediência é a imolação da própria vontade. Santo Afonso de Ligório refere esta palavra de Santa Coleta. É mais meritório renunciar à própria vontade do que abandonar todas as riquezas da terra. E acrescenta: obediência e santidade é uma única e mesma coisa. 520. Que vantagens nos obtém a prática da obediência? A obediência torna meritórias para o céu até nossas mínimas ações, fazendo-nos progredir rapidamente na perfeição, e assegura a nossa salvação. O abade João, ilustre solitário do Egito, estando no leito de morte, respondeu a seus religiosos que lhes perguntavam como tinha chegado a tanta perfeição. Nunca fiz a minha própria vontade e jamais ordenei coisa alguma aos outros, sem que a tivesse observado eu mesmo. 521. Maria praticou a virtude de obediência? Sim. E como em todas as outras virtudes, tornou-se admirável neste ponto, praticando-a no mais alto grau. Maria obedeceu não só nos dias da meninice, mas ainda durante a vida inteira e em todas as ocasiões. Como seu divino filho, foi obediente até a morte. Obedeceu com alegria e prontidão
a todos os superiores que tinham autoridade legítima para lhe mandar, sem examinar se a vida destes concordava ou não com as exortações que proferiam.